Olá, estou aqui de volta e hoje eu vim falar sobre adolescência e ansiedade. Alguns pais às vezes me pedem dicas, orientações de como é que eles podem observar, avaliar ali no dia a dia o comportamento dos filhos, e é sobre isso que eu vim falar hoje. Em se tratar de ansiedade, é importante lembrar, como sempre falo, que a ansiedade é uma sensação saudável, natural e importante. O problema da ansiedade é quando ela está fora do eixo, quando ela está além daquilo que a gente entende enquanto normal, que é quando ela traz malefícios, eu diria, na rotina da pessoa, tá? E aí, se tratando de adolescência, a gente pode pensar em alguns sinais que ficam bem claros nesse adolescente e que podem fazer com que os pais pensem, talvez, que aquilo dali não é frescura, porque é o que geralmente é pensado, né? Ah, isso vai passar, é só uma fase da adolescência. Sim, pode ser só uma fase da adolescência, questão hormonal, aquela questão de aceitação, mas existem níveis de ansiedade que, se não acompanhado por um profissional, se não houver um acolhimento, um refazer caminhos em terapia, a gente pode estar caminhando com um transtorno de ansiedade e com tantas outras possibilidades dentro da adolescência, como depressão, automutilação e etc. Tá? Então eu anotei alguns sinais que eu entendo que sejam importantes e que você em casa pode observar no seu filho, adolescente, pré-adolescente, tá? A primeira é a preocupação excessiva com os amigos, acerca de tudo. O que eu falei ou o que eu vou falar, como é que eu vou me portar, se eu vou ser bem aceito, se eu faço parte de um grupo, se eles me acham legal. É uma preocupação excessiva a todo momento com o grupo de amizades, com os amigos, né? O que eles vão achar a respeito da conduta, do jeito, enfim, da aparência, tá? É uma preocupação excessiva realmente. O segundo é uma visão ruim acerca do futuro. Um futuro próximo, eu diria, não vou conseguir tirar uma nota boa, eu não vou passar de ano, o curso de inglês está muito difícil, eu não vou dar conta, eu não tenho capacidade para conseguir, por exemplo. E até a respeito do futuro mesmo, assim, como é que vai ser, como é que eu vou formar uma família, no que eu vou trabalhar. Tem muitos adolescentes que hoje em dia buscam orientação vocacional por conta disso, porque chega numa certa idade, já não sabem, aliás, ainda não sabem o que serão no futuro. E a cobrança realmente é maior do que antigamente. Hoje em dia, um adolescente, um pré-adolescente, ele já tem ali o Enem, tem os simulados, as pessoas já perguntam o que ele quer ser quando crescer. Eu já cheguei a acompanhar pessoas com 20, 21 anos frustradas porque ainda não alcançaram aquilo que pensavam na adolescência, tendo acabado de sair da fase de adolescência ali com 18, 20 anos, né? Uma terceira questão que eu notei é o perfeccionismo, dentro da questão de competitividade, competição, enfim, tem um concurso para alguma coisa, alguma gincana, enfim, na escola ou alguma coisa nesse sentido, e se ficar em segundo ou terceiro não ganhar, esse adolescente ele fica muito frustrado, com muita dificuldade de lidar com essa frustração. Perfeccionismo na aparência, até porque as redes sociais cobram e trazem muito essa questão do perfeito, né, na beleza, etc. O quarto e penúltimo é a mente acelerada e que atrapalha até às vezes no sono. Então o adolescente ele fica ali pensando em N coisas, em N possibilidades a todo momento, o dia inteiro, o que atrapalha bastante na memória e o que atrapalha também no desenvolvimento escolar e em tantas outras coisas, porque a memória afetada acaba atrapalhando também na aprendizagem, né? E aí que leva a quinta dica, a quinta observação que eu entendo que seja importante, que é observar se está havendo um baixo nível de concentração, que também atrapalha lá no desenvolvimento das tarefas do dia a dia e as tarefas escolares, tá? Então são alguns sinais que dentro de casa você pode perceber. Óbvio que existem outros sinais que já são importantes quando a gente já está no processo de transtorno de ansiedade. Esses que eu passei são só para a gente poder observar se está caminhando para uma ansiedade um pouco mais avançada, um pouco mais fora do eixo, tá bom? E aí, depois que você observa esses sinais, é importante você acolher, entender, se aproximar desse adolescente, o que às vezes é um pouco difícil, porque essa fase dos adolescentes eles acabam se afastando um pouco dos pais, não obviamente em todos os casos, mas em alguns casos isso acontece, ficam mais próximos dos amigos.
Mas é importante se aproximar, é importante acolher, é importante ouvir, observar e se perceber que precisa de suporte psicológico, é procurar a ajuda de um profissional capacitado, tá bom? Eu espero que te ajude. Se você tiver dúvidas a respeito do que eu falei, você pode pôr aí nos comentários. E aos poucos pode ser que eu traga outras informações acerca da adolescência, ansiedade, já perpassando aí pelos transtornos de ansiedade, tá bom? Muito obrigada mais uma vez e até o próximo vídeo.